Reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo. Sabe o que é isso? Roda a vinheta. Olá, meus caros e minhas caras. Dr. Fábio, diretamente do nosso canal da EcoClass, para mais um programa bate-papo sobre saneamento, trazendo hoje um assunto que, é claro, não é novidade, já foi novidade um dia, mas hoje já é um processo consolidado em nossa terra. O reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo. Não está reconhecendo? O ASB, o processo anaeróbio, talvez mais utilizado nas nossas estações de tratamento de esgoto pelo Brasil afora. Vamos conversar sobre ele, vamos conhecer algumas das suas particularidades, o que o faz ser uma tecnologia tão interessante e o que diferencia o ASB de um simples filtro anaeróbio ou de um reator anaeróbio qualquer. É, porque não dá para pegar qualquer reator, deixar um lodinho escurecido lá dentro e falar, olha, eu tenho um asma. Não, vocês vão ver nessa nossa conversa que é necessário muito mais para chamar de meu um reator WASB. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos bater um papo sobre saneamento. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, aqui estamos nós com o reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo, o WASB. Vamos conversar sobre ele? Mas antes é claro, espero que vocês já tenham já estejam acostumados com essa necessária contextualização. E olha, meus amigos e minhas amigas, confesso que nessa contextualização de hoje, eu vou abusar um pouquinho da boa vontade de vocês, porque vocês, não sei se todos sabem, mas eu sou biólogo de formação e durante uns bons anos da minha vida, 17 anos da minha vida, eu lecionei biologia no ensino médio. E já faz um bom tempo que eu não faço isso. E aí eu vou aproveitar a nossa contextualização para resgatar um pouco do prazer que era da aula de biologia. Então, por favor, tenham paciência, não mudem de canal, aguentem firme que vocês vão ver no final que até é interessante o que eu vou apresentar para vocês. E olha só, começar a falar de. Vejam, estamos falando de um processo anaeróbio e eu começo a contextualizar lá longe. Fotossíntese. Bom, o que é a fotossíntese? É um processo biológico levado ao cabo por micro-organismos ou organismos fotoautotróficos. Quem são esses fotoautotróficos? São organismos capazes de sintetizar sua própria matéria orgânica. No caso, foto, porque esses micro-organismos ou organismos conseguem converter energia solar em energia química. A fotossíntese aqui, exemplificada pelos vegetais, pelas macrófitas, e que pode acontecer com as cianobactérias, ou mesmo com outros micro-organismos, é a transformação do gás carbônico e água em glicose, C6H12O6, e ainda com um resíduo de gás oxigênio. É claro que, para que tudo aconteça, é necessário haver aqui o pigmento fotossintético, a clorofila. Então, vejam, meus amigos e minhas amigas, a energia solar, o que eu quero enfatizar aqui nesse slide? É que a energia solar, disponível abundantemente pelo nosso Sol, ela, por si, não pode ser imediatamente, instantaneamente, utilizada como fonte de energia para manter os seres vivos vivos. É necessário que essa energia solar seja convertida, seja transformada numa energia química, aqui evidenciada pelas ligações estabelecidas entre os átomos de carbono, colados pela clorofila. Então, a energia solar ela foi convertida nessa energia química, que está aqui, ó, embutida na molécula de glicose, pronta agora para ser utilizada por esse vegetal, na obtenção de energia que o permita realizar o seu anabolismo, construção de outras células, produção de substâncias, reprodução e manter-se vivo. Então vejam, meus amigos e minhas amigas, o metabolismo energético conduzido, seja por micro-organismos, como aqui estão representados, ou por nós, seres os mais evoluídos da nossa natureza, né?
pluricelulares, no nosso caso, ainda com telencéfalo desenvolvido, e a capacidade de termos um polegar opositor. Enfim, o metabolismo energético se resume em fazer com que essa energia química convertida, energia solar convertida em energia química, agora seja liberada. E isso é conseguido por meio de uma reação de combustão, onde o combustível, a matéria orgânica, reage com o comburente, o oxigênio, gerando resíduos da combustão, no caso aqui, mineralizando a matéria orgânica, nós teremos aqui gás carbônico e água, por exemplo, e a liberação da energia química. Só que, vejam só, meus caros e minhas caras, imagina só que você, a cada necessidade energética, e nós temos uma necessidade energética contínua para nos mantermos vivos. Imagina se a cada necessidade energética, que é contínua, a energia liberada, ela não fosse plenamente aproveitada. A nossa evolução teria sido muito mais difícil. Nós teríamos que ter um fluxo de alimentação muito mais intenso. Por que isso não acontece? Simplesmente porque essa energia liberada no nosso metabolismo energético, ela é aproveitada, porém, ela é armazenada. Ela é armazenada. E aí eu apresento a vocês duas substâncias importantíssimas dentro dessa economia energética dos seres vivos. O difosfato de adenosina e o trifosfato de adenosina. O ADP e o ATP. Então vejam, essa energia liberada na combustão da matéria orgânica, ela será absorvida por uma molécula de ADP juntamente com um átomo de fósforo, produzindo a nossa moeda energética, o ATP. O ATP é a nossa moeda energética porque essa energia liberada pela combustão da matéria orgânica está aqui, ó, está agora aqui, nas ligações do trifosfato de adenosina. E aí, quando eu precisar de energia, quando uma planta precisar de energia, quando uma bactéria precisar de energia, esse ATP, ele é convertido novamente em ADP, liberado um fósforo e liberado a energia. Galera, no outro bate-papo aí a gente vai conversar sobre isso, só que no que diz respeito ao mecanismo biológico de remoção de fósforo. Ah, mas isso é não vamos misturar as sintonias. Isso é para uma outra conversa. O que importa é que esse processo ele é fundamental para que os seres vivos possam existir e se manter vivos. A matéria orgânica oxidada libera energia. Essa energia é absorvida e acumulada e reservada no ATP. E esse ATP, quando há uma necessidade energética, libera essa energia para a célula, para o ser vivo. De forma que a respiração aeróbia, que é o que eu acabei de mostrar para vocês dentro do metabolismo energético, a oxidação da matéria orgânica, ela começa então aqui no citoplasma e é completa nas mitocôndrias. O que é mitocôndria? Olha ela aqui, ó. Falei para vocês que eu ia falar de biologia hoje, hein? Então vamos lá, não perde o pique. Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas. Organelas citoplasmáticas são estruturas membranosas presentes em células do tipo eucariontes. Estou ficando. Está viajando, né? Calma lá, vamos lá. É importante isso, hein? O que são células eucariontes? São células que possuem carioteca, essa membrana que delimita e aglomera no seu interior o material genético, os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Apenas os seres eucarióticos possuem organelas citoplasmáticas. E entre essas diversas organelas citoplasmáticas, a mitocôndria é a nossa usina de força, porque a matéria orgânica aqui, ó, a glicose, ela entra no citoplasma, começa já a sofrer transformações, liberando energia e imediatamente sendo convertidas em ATP, porém, o grosso vai acontecer aqui na mitocôndria. A mitocôndria vai retirar toda a energia da glicose, gerando um resíduo desprovido de conteúdo energético, que é o gás carbônico e a água. Do outro lado, nós temos a respiração anaeróbia, circunscrita a um número menor de espécies. Na verdade, há alguns tipos de algumas bactérias, que são estritamente anaeróbias, e alguns fungos, ou outras espécies de bactérias que conseguem ser facultativos, ou seja, eles conseguem ter uma respiração aeróbia
quando na presença de oxigênio, e uma respiração anaeróbia, quando na inexistência de oxigênio. Mas vou falar agora aqui apenas dos organismos, dos micro-organismos, e aí eu me refiro a bactérias e arqueias, que já vocês vão saber o que é também, estritamente anaeróbias. Nesses seres estritamente anaeróbios, a glicose sofrerá uma fermentação, um outro processo oxidativo para a liberação de energia. Por quê? Porque esses organismos estritamente anaeróbios, eles não são eucariontes, eles são procariontes. E o que é um procarionte? Procarionte é um ser vivo cujo material genético, cujos ácidos nucleicos DNA e RNA não estão circunscritos como nele aqui, ó. Estão espalhados pelo citoplasma, eles não possuem organelas membranosas, eles não possuem carioteca, eles não possuem núcleo diferenciado. Ora, se eles não possuem organelas membranosas, eles não possuem mitocôndria. Não possuindo mitocôndria, e para eles manterem-se vivos, para obterem energia, há outros processos que se desenvolvem estritamente no seu citoplasma celular. E esses processos, para obtenção de energia dentro do metabolismo energético de seres estritamente anaeróbios, são processos ineficientes, ineficazes na retirada, na extração total da energia contida na molécula de glicose. De forma que os subprodutos gerados na respiração anaeróbia são subprodutos ainda com conteúdo energético. São álcoois, ácidos orgânicos, como ácido lático, acético, propiônico, ou o metano, nosso biogás. Diferentemente do processo da respiração aeróbia, que extrai todo o conteúdo energético, gerando como subproduto gás carbônico e água, a respiração anaeróbia, ela não é eficaz e gera subprodutos ainda com conteúdos energéticos, e isso eu já chamo a atenção a vocês da importância de entender, porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho quando mergulharmos no tratamento de esgoto com processos anaeróbios. A respiração anaeróbia gera subprodutos com conteúdo energético. E vejam o resultado disso, meus amigos e minhas amigas. A eficácia da respiração aeróbia. Um mol de glicose produz 36 ATPs, ou seja, toda a energia. Imagina a planta. A planta fez fotossíntese, pegou uma quantidade de energia luminosa, energia solar, e transformou em energia química, produzindo 1 mol de glicose. Aí a planta, ela vai ter o seu metabolismo energético. A planta é um ser eucarionte, tem mitocôndria, vai fazer respiração aeróbia. Então agora a planta vai pegar esse 1 mol de glicose e na sua respiração aeróbia vai gerar 36 ATPs. Toda a energia química que estava nesse mol de glicose foi distribuído nessas 36 moléculas de ATP. Quando a plantinha precisar de algum processo energético, ela vai lá e transforma 1 ATP, 2 ATPs, 3 ATPs, vai depender da necessidade energética, em ADP, liberando fósforo, e a energia necessária para o seu processo metabólico. Então, vejam só que como o processo aeróbio ele é eficaz e evidencia o porquê que a maioria esmagadora das espécies de seres vivos atuais no planeta são seres aeróbios. A respiração anaeróbia, 1 mol de glicose, produz só 2 ATPs. Quer dizer, essa bactéria aqui, ó, quando ela fermenta a glicose, ela produz 2 ATPs para si, porque ela libera um desses subprodutos que ainda tem quantidade de energia suficiente para gerar 34 ATPs. O que eu quero mostrar, então, para vocês, meus amigos e minhas amigas? Que o processo anaeróbio, comparado com o aeróbio, é menos efetivo na estabilização da matéria orgânica e gera subprodutos com conteúdo energético. Perfeito? Bom, aí então, vamos dar um passo mais largo e vamos chegar aí na matéria orgânica, só que na matéria orgânica que está no esgoto. Essa matéria orgânica presente no esgoto, que nós já conversamos em outros momentos, que apresenta-se como um conteúdo potencialmente poluidor no que diz respeito a impactos negativos que pode provocar na economia de um corpo d'água, quer seja em sua qualidade, quer seja na vida aquática, precisa ser tratado, precisa ser estabilizado, precisa que esse conteúdo energético presente na matéria orgânica nos esgotos seja extraído
para o seu lançamento no corpo d'água, não provocar todos esses impactos que acabei de listar. E para isso, existem os processos de tratamento baseados na respiração aeróbia e na respiração anaeróbia. Processos aeróbios e processos anaeróbios. E hoje falaremos dos processos anaeróbios, dos digestores anaeróbios, mas não é de qualquer digestor anaeróbio, não. É do reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo, o WASB. Vamos agora mergulhar nesse reator, no WASB, ou, se preferirem, Upflow Anaerobic Sludge Blanket, um processo desenvolvido na década de 1970 na Holanda pela equipe do professor Lettinger. Um processo que chega aqui no Brasil em meados da década de 1990, mas que pega no breu no começo de 2000 e que faz com que hoje seja um processo até apelidado pelo Brasil afora, como RAFA, reator anaeróbio de fluxo ascendente, ou DAFA, digestor anaeróbio de fluxo ascendente, ou ainda RALF, reator anaeróbio de leito fluidizado. Todos nomes, todas siglas que se confundem com o WASB. Um processo com uma alta capacidade de acumulação de biomassa por efeito de sedimentação gravitacional, graças ao desenvolvimento do grânulo anaeróbio. Galera, agora há pouco falei com vocês sobre a marca registrada do WASB quando comparado com outros processos anaeróbios. E aqui, ó, pá, carimbo o grânulo anaeróbio como uma das grandes marcas do WASB. Então, olha só, meus caros e minhas caras, olha só o grânulo anaeróbio, que bonitinho. E o mais legal é que o que eu vou falar com vocês agora é muito parecido com o que conversei no nosso último bate-papo, quando falamos sobre o lodo granular aeróbio, o irmãozinho mais novo desse camarada aí. Por quê? Porque, a exemplo do seu irmãozinho granular aeróbio, o lodo granular anaeróbio é concebido também por um processo de autoimobilização dos micro-organismos. Sabe o que significa isso, meus amigos e minhas amigas? Que o reator, e aí eu não vou dar spoiler, tá? Vou parar só no reator, congrega condições tais que faz com que se desenvolvam processos parecidíssimos com o que a gente observa na formação, no desenvolvimento de biofilme. Só que aqui eu não tenho introdução de meio suporte. Essa autoimobilização, a organização dos micro-organismos no que diz respeito à condução de uma maior produção de EPS, que produz esse aglomerado bacteriano, ou de arqueias, como já a gente vai falar, é idêntico ou muito parecido com o que acontece no desenvolvimento de um biofilme, de forma a gerar esse denso agrupamento de diferentes comunidades microbianas. A granulação anaeróbia, ela para ocorrer, para que os micro-organismos consigam formar esse denso agrupamento, é necessário que haja específicas condições hidrodinâmicas no reator. E aqui, no caso, no grânulo anaeróbio, quem vai provocar essas tensões de cisalhamento, essas condições hidrodinâmicas, são as velocidades ascensionais, tanto do esgoto que é introduzido de baixo para cima, num fluxo ascendente, como também dos gases liberados dos processos metabólicos da respiração anaeróbia. Esses gases, mas, sobretudo, o fluxo ascendente de introdução de esgoto é que provocará a tensão de cisalhamento necessária para que ocorra a granulação. É claro que também não vou dar spoiler hoje, é necessário, é fundamental a presença de um grupinho importante de micro-organismos. O fato é que, amigos e amigas, a formação do grânulo anaeróbio é que favorece o seu acúmulo por sedimentação gravitacional, formando o que chamamos de manta de lodo. Vejam como é legal quando o nome é autoexplicativo. É um reator anaeróbio, porque não tem oxigênio. É um fluxo ascendente, porque o esgoto entra de baixo para cima. E com uma manta de lodo. Por quê? Porque forma-se um grânulo denso microbiano que se mantém na sua base por sedimentação gravitacional.
proporcionando um alto tempo de residência celular, ou, se preferirem, proporcionando uma alta idade do lodo, o que permite ao WASP receber elevadas cargas orgânicas. Olha ele aqui. Esse é um corte esquemático de um típico reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo. E olha a manta de lodo aqui, galera. Aqui, os grânulos anaeróbios, eles ficam sedimentados. E há uma seleção natural muitíssimo parecida. Convido vocês, se não assistirem, assistam. O bate-papo sobre lodo granular aeróbio. A mesma coisa aqui eu vou falar para vocês. Há uma seleção natural. Por quê? O fluxo ascendente, tanto do esgoto que percola de baixo para cima, assim como os gases emanados do metabolismo energético aqui da manta de lodo, vão empurrar para cima os flocos anaeróbios mais leves, menos densos. Esses flocos, eles tendem a formar esse segundo nível de manta de lodo. Uma parte dele ainda continua subindo, porque é levinho, e será retido aqui, no separador trifásico. Sabe o que é o separador trifásico? É uma outra chancela que caracteriza o reator WASB. O separador trifásico é um separador gás, sólido, líquido. É o decantador do WASB. O separador trifásico ele vai reter boa parte desses sólidos mais leves que são carreados para cima pelo fluxo ascendente. Por que eu disse deter boa parte? Porque uma outra parte vai passar aqui, ó, vai passar pela abertura do decantador e vai acabar sendo conduzido, sendo carregado no efluente final. Amigos e amigas, o WASB, ele possui alguns calcanhar de Aquiles. Um efluente final que pode ter uma concentração de sólidos em suspensão que remeta a uma DBO inapropriada para um lançamento imediato em determinados corpos d'água. O que faz com que o WASB, na maioria das vezes, seja um processo que necessite de um polimento, já que não consegue reter perfeitamente essas partículas mais finas, mais leves, que são levadas pelo fluxo ascendente. Além de, também, o processo anaeróbio ser menos efetivo na estabilização da matéria orgânica, como conversamos agora há pouco na nossa contextualização, quando comparamos a respiração aeróbia com a respiração anaeróbia. Mas, independentemente disso, amigos e amigas, o fato é que esse separador trifásico, ele vai reter essas particulinhas, mantendo-as aqui, dando a elas a oportunidade de repente, virarem mais tarde um grânulo. O separador trifásico também vai atuar no direcionamento do biogás, fazendo com que aqui ele tenha uma saída única. Galera, o separador trifásico, ele é muito bacana, porque ele atua como decantador e ele atua como um coletor do biogás gerado. Porém, ele traz alguns inconvenientes. Se o tratamento preliminar não é muito bacana, se o processo dá uma degringolada, ele pode ter algumas obstruções, quer seja aqui dentro, ou quer seja nas suas canaletas de coleta de efluente final, as tais das escumas. A escuma é, sem dúvida, um ponto muito nevrálgico, muito complicado do reator WASB. E tão complicado ao ponto de que já se estudou retirá-lo e ver se funciona bem. Sabe por quê, galera? Às vezes ele explode. Aconteceu, não é raro não. Essas saídas de gás, as saídas do efluente, às vezes obstrui, o gás se acumula no seu interior e ele pode explodir. Enfim, ele dá trabalho. Se eu consigo não ter o separador trifásico, esse decantador, e mesmo assim não ter um arraste de sólidos grande, é muito melhor. Mas a experiência, por hora, boa parte das pesquisas acadêmicas não conseguiram um êxito ao ponto de falar que o separador trifásico pode ser retirado. E hoje ele ainda é um item de chancela do WASB. Esse lodo de excesso que fica aqui, ó, na manta, na manta de lodo, com uma alta residência celular, com alta idade do lodo, ele é um lodo estabilizado. Então,
Quando eu retiro o lodo, porque como todo processo biológico produz lodo, eu tenho que tirar lodo. Quando eu retiro esse lodo, esse já é um lodo que eu não preciso passar por um digestor. Eu já posso ir direto para a sua desidratação. Há estratégias de retirada de lodo que me permite, por exemplo, tirar um pouco desse lodo aqui mais leve, um pouco dessa manta mais leve e um pouco dessa manta mais pesada para dar uma renovada. Mas, enfim, são estratégias operacionais que faz com que eu retire esse excesso de lodo estabilizado. E aí, só para enfatizar, o efeito na granulação anaeróbia, em grande parte, nasce daqui, ó, desse fluxo ascendente. E para que esse fluxo ascendente ele promova as condições hidrodinâmicas de tensão de cisalhamento nos flocos anaeróbios, conduzindo-os, selecionando-os para que ocorra um estresse e que gere-se os grânulos anaeróbios, é importante, é fundamental que ele seja um fluxo homogêneo, de distribuição homogênea do esgoto na base do reator WASB. E olha só aqui, ó, para que isso seja conduzido, para que isso seja feito, eu tenho que ter uma distribuição espaçada geometricamente ao longo de toda a base do reator. Olha aqui, vindo aqui por cima, vejam só que bacana. Esse é um distribuidor tulipa. Ele aqui, ó. O afluente, o esgoto, é distribuído aqui no centro e ele vai percorrendo, ele é conduzido para essas canaletas. Cada uma dessas canaletas tem esse dreno aqui, ó, que vai lá para o fundo do reator, aonde ele entra e tem o seu fluxo ascendente. Assim ele é distribuído em toda. Eu estava aqui, olha só, rato falho. Eu estava aqui fazendo com a mão, como se vocês estivessem vendo, a distribuição homogênea em toda a base do reator, fazendo com que o esgoto suba e crie esse fluxo ascendente homogêneo que atua na granulação anaeróbia. Agora, detalhe importante do WASB, os seus aspectos microbiológicos. Não é tão rico quanto os aspectos microbiológicos de um lodo aeróbio, como de um lodo ativado, mas tem a sua graça e tem todo a sua estrutura conceitual para a gente entender, e que, é claro, nesse bate-papo, não vamos esmiuçar, vamos apenas mostrar os principais aspectos microbiológicos que acontecem, sabe aonde? Lá na manta do lodo, sabe aonde? Lá no grânulo anaeróbio, naquele aglomerado de diferentes espécies microbianas. Bom, o que vai acontecer lá, meus amigos e minhas amigas? Lá acontece a mágica da estabilização do esgoto, lá no grânulo anaeróbio. Porque quando o esgoto, recheado de compostos orgânicos complexos, como carboidrato, proteína e lipídio, quando esse esgoto percolar de baixo para cima, nesse fluxo ascendente, a manta de lodo entrará em contato com essa diversidade microbiana. E os primeiros a agirem nesse grânulo anaeróbio são as bactérias fermentativas hidrolíticas, que vão hidrolisar os compostos orgânicos complexos, transformando-os em compostos orgânicos simples. Carboidrato vira açúcar, proteína vira aminoácido, lipídio vira peptídeo. Mas por que essas bactérias fermentativas hidrolíticas fazem isso? Simplesmente porque elas não conseguem retirar toda a energia do carboidrato como uma bactéria aeróbia. Então, elas transformam esses compostos orgânicos complexos nesses simples, porque nessa transformação elas conseguem retirar energia para gerar os seus 2 ATPs. E gera esse subproduto aqui. Bom, o que vai acontecer com esse subproduto, com esses compostos orgânicos simples? Servirão de alimento, servirão de substrato para um outro grupo, para um outro agrupamento de bactérias, as bactérias acidogênicas, importantíssimas, que vão provocar a acidogênese. O que é isso? No seu metabolismo energético, as bactérias acidogênicas vão utilizar esses compostos orgânicos simples para obter energia e gerarão como produtos finais, como resíduos do seu metabolismo energético, os ácidos orgânicos voláteis, os AOV, como o ácido acético, butírico e propiônico. Mais uma vez, vão, nessa transformação, obter energia para produzir os seus ATPs e produzirão e gerarão um resíduo ainda com conteúdo energético, que servirá agora como substrato
para as bactérias que provocarão, que gerarão a acetanogênese. O que é a acetanogênese? É a etapa do processo anaeróbio microbiológico que transforma A ou V em acetato, hidrogênio ou gás carbônico. Então, vejam, lá no grânulo anaeróbio, na manta de lodo, nós temos todos esses tipos de micro-organismos anaeróbios. Até chegar aqui, ó, na produção de acetato e hidrogênio. Gás carbônico, resíduo ainda sem energia. Porque vejam só, né? Também vamos combinar. Matéria orgânica tem energia. Aqui ficou um pouquinho com as fermentativas hidrolíticas, ficou um pouquinho com as acidogênicas. É claro que agora aqui já não tem mais tanta energia, mas ainda tem. Ainda tem o suficiente para produzir acetato e hidrogênio. Elementos com conteúdo energético que aqui alimentarão os micro-organismos mais importantes do processo anaeróbio. Alimentarão as arqueias acetoclásticas e as arqueias hidrogenotróficas, para que elas conduzam à quarta e última etapa dos processos microbiológicos de estabilização da matéria orgânica num reator anaeróbio, a metanogênese. As arqueias acetoclásticas vão utilizar o acetato como fonte de energia e produzirão metano. As arqueias hidrogenotróficas vão utilizar o gás carbônico e o hidrogênio na sua produção de energia, gerando como subproduto metano. Ou seja, as arqueias acetoclásticas e as arqueias hidrogenotróficas concluirão a estabilização da matéria orgânica. Sabe por quê? Porque elas vão transformar a matéria orgânica, que antes era sólida, em matéria orgânica gasosa. Vão produzir o biogás, metano e gás carbônico, que vão sair, serem coletados e conduzidos pelo separador trifásico e lançados na atmosfera. Em média, o biogás produzido tem uma predominância de metano, é o que se espera, pelo menos, se tudo isso aqui estiver equilibrado bonitinho, e um pouco de gás carbônico. Vejam, estamos falando ainda de metano. Ou seja, essas 4 etapas é ineficiente por si para reduzir, para retirar todo o conteúdo energético, porque o último subproduto ainda é energético, porque eu posso transformar metano em energia elétrica, ou eu posso simplesmente queimar. Aliás, é necessário que nas saídas do separador trifásico haja um queimador. Para quê? Para queimar, para ter uma combustão do metano transformando-o em gás carbônico. Sabe por quê, galera? Porque o metano o metano, exemplo do gás carbônico, são gases do efeito estufa. Porém, o metano é 21 vezes mais problemático, mais gerador de efeito estufa do que o gás carbônico. Logo, se eu queimo metano e transformo em gás carbônico, eu continuo gerando um gás poluente no que diz respeito ao efeito estufa, porém com um poderio mais reduzido. Mas, amigos e amigas, isso aqui, ó, é o caminho da estabilização da matéria orgânica, tendo como ápice a ação das arqueias na metanogênese. E agora, pergunto para vocês, vocês já devem ter falado muito desse nome, arqueias. Que raio que é uma arqueia? Ah, amigos e amigas, provocar hoje o biólogo de plantão. Vamos abrir um parênteses aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar o que é isso, para vocês saberem e falarem sabendo o que é uma arqueia. Galera, os seres vivos, que são muitos, o povo adora classificar as coisas. A biologia adora fazer isso. Há algumas classificação dos organismos vivos. Eu vou trazer aqui para vocês uma classificação que categoriza os seres vivos em 3 domínios, né? O domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária, de eucarióticos. Aqui eu tenho os organismos que têm carioteca e aqui eu tenho os organismos que não têm carioteca, os eucariontes e os procariontes. E no meio dele, aqui, ó, nasce um ramo que dá origem ao domínio das arqueias. Quem são as arqueias? As arqueias são organismos unicelulares procariontes, que por isso se assemelham. A semelhança às suas parentas bactérias são tão grandes que durante muito tempo
elas ficaram dentro do reino das bactérias, do reino Monera. Porém, começou-se a perceber que havia algumas diferenças. Quer dizer, o fato de ser unicelular, com ausência de carioteca, não era o suficiente para classificá-las como bactérias. Né? Por quê? Porque percebeu-se que há diferenças importantes, diferenças genéticas. Essa classificação dos seres vivos, segundo o USE, ela leva em conta caracteres genéticos para organizar os seres vivos. E aí, então, percebeu-se que as arqueias possuíam um booking de componentes genéticos diferentes das bactérias, ao ponto de que, por exemplo, as arqueias sejam consideradas organismos extremófilos. Elas conseguem viver em ambientes extremos. Por exemplo, as halófitas, as arqueias halófitas, conseguem viver em ambientes ricos em sal, como, por exemplo, no Mar Morto. As termófilas são arqueias que vivem em ambientes extremamente quentes, como, por exemplo, em pé de vulcão. Só que aí, galera, entre as halófitas e as termófilas, nós temos um grupo de arqueias que vivem em ambientes moderados, como as metanogênicas, que vivem em vísceras de bovinos e outros herbívoros. Galera, olha só, dentro do intestino de um herbívoro há as arqueias. Por isso que o pum da vaca, do boi, dos herbívoros, contribui para aumento dos gases do efeito estufa, porque lá dentro, no seu intestino, há um consórcio onde, entre os micro-organismos que vivem lá, estão essas arqueias, que vão produzir biogás. Então, as arqueias metanogênicas, elas vivem em camadas de gelo na Groenlândia, em pântanos, em sedimentos aquáticos e em reatores anaeróbios de tratamento de esgoto. Agora, então, amigos e amigas, quando vocês falarem de arqueias, saibam que vocês estão falando dos organismos mais primitivos que habitam e que ainda existem hoje no nosso planeta. São contemporâneos de uma época ainda onde a crosta terrestre buscava a sua estabilização. E elas, as arqueias metanogênicas, são os micro-organismos, digamos, mais importantes dentro de um reator anaeróbio, sobretudo dentro de um reator anaeróbio com fluxo ascendente com manta de lodo, o WASB. Fechemos os parênteses, agora espero que vocês já tenham uma noção do que são as arqueias, e voltemos para falar do WASB. Vamos aqui elencar suas vantagens. Por que o WASB chegou chegando e tomou conta do cenário do tratamento de esgoto no momento assim, no momento inicial com um ímpeto muito grande, hoje talvez com o pé um pouquinho mais no freio? Poxa, galera, porque é um processo que demanda uma baixa operação. Não precisa de operação, hein? Uma baixa operação. Um baixo demanda de um operador lá presente para mexer em válvulas, em registros, em elevatórias, e com essa baixa necessidade de operação, entrega uma redução de DBO que pode chegar até 70%. Sabe o que acontece? O decantador primário, que eu não tenho também muita demanda de operação, me entrega 30%, 40% de redução de DBO. O WASB é um concorrente ao decantador primário. Tanto é que nós temos plantas aí híbridas, né, que congregam processo anaeróbio e aeróbio, onde o WASB entra no lugar do decantador primário. Por quê? Porque ele entrega uma eficiência maior, sem requerer como eu diria, um olhar mais atento do operador. Sem contar que, como vantagem ainda, há uma baixa produção de lodo por conta do grânulo anaeróbio ter uma idade do lodo, um tempo de permanência muito alto dentro do reator, e que é um lodo ainda que sai estabilizado, hein? Diferentemente do lodo primário do decantador primário. O ASB tem uma baixa demanda por área e energia quando comparado com os outros processos. Tem ainda a vantagem da produção de biogás, que, dependendo de uma análise de custo-benefício, pode ser convertido em energia elétrica. E como eu já falei aí, né, vim de baixo para cima, eu tive um fluxo ascendente, a sua possibilidade de substituir o decantador primário no sistema de lodos ativados convencional. Então, é um processo robusto, estável, que entrega uma boa eficiência, mas que, é claro, temos que olhar também os percalços desse processo, como, por exemplo, uma reduzida ou quase nula capacidade de remoção de nutrientes e de patógenos.
a possível e real liberação de odor por conta dos... Porque lá, quando eu mostrei para vocês, galera, os aspectos microbiológicos, eu enfatizei apenas as bactérias e as arqueias importantes. Mas lá no meio, nós temos também outros organismos lá no grânulo anaeróbio, na manta de lodo, como, por exemplo, as sulforredutoras. Bactérias sulforredutoras usam o sulfato, são quimioautotróficas, reagem ao sulfato e da reação do sulfato liberam energia para manter-se vivas. E geram como subproduto gás sulfídrico, que está associado à liberação de odor, um problema legal, tá? Além do que, também, um problema de corrosão. Aliás, essa questão da corrosão, ela pode impactar negativamente, não só, é claro, porque causa um estrago na estrutura da planta de tratamento que usa o ASB, como também na avaliação de custos de produção, de concepção do ASB. Porque, vejam, como eu sei que o gás sulfídrico ele vai estar presente, eu não posso colocar ao redor do ASB qualquer equipamento, material, guarda-corpo, que não seja com um elemento que consiga suportar a corrosão provocada pelo H2S. E, às vezes, isso faz com que eu tenha que usar um material mais caro, né? Então, é por isso que hoje as pessoas estão pisando um pouco no freio quando falam que é um processo barato. É barato comparado com outros processos, mas a gente não pode perder de vistas as necessidades que venham a encarecer esse processo, como, por exemplo, essa importante questão da corrosão dos materiais no entorno do ASB. Outra desvantagem, que até conversei com vocês agora há pouco, é a formação de escumas na saída do efluente. Um tempo longo de partida, o startup demorado, porque a granulação aeróbia, quando eu comentei com vocês no bate-papo passado que era toda difícil, tinha todo lá os blá blá blás que dificultavam a sua granulação, não é muito diferente aqui não. Para produzir o grânulo anaeróbio leva tempo. Então, se eu não tenho como inocular o meu reator anaeróbio, trazendo lodo de uma manta de um outro ASB que já está em operação, pode ser longo esse tempo de partida. E talvez aquilo que pese mais contra o ASB é a patente necessidade de polimento na remoção de matéria orgânica, já que pode ser que esse 70% máximo que eu consigo de redução de DBO não seja suficiente para atender a legislação. Enfim, independentemente dos prós e contras, é um processo fantástico, interessantíssimo para a gente estudar, com ainda muitas coisas a serem descobertas, com ainda muito a ser aproveitado. Eu espero de verdade que esse bate-papo tenha servido para trazer o mínimo de conhecimento para que hoje, quando você ver um reator anaeróbio, saiba identificar se ele é ou não um UASB. E eu me despeço aqui, meus amigos e minhas amigas, com aquele desejo do fundo do coração que a EcoClass tenha produzido mais um conteúdo de interesse e agregador. E se você gostou, gasta aí 3 segundos, ou com o seu dedo, se você estiver vendo pelo celular, clicando lá no joinha, ou pegando o mouse e clicando, agora mesmo quando eu estou falando com você, vai lá, clica no joinha, compartilha com os seus amigos, com as suas amigas, com os seus contatos, ajude-nos a fazer com que esse conteúdo seja divulgado, porque a nossa intenção é que essas informações sirvam para esclarecer, e quanto mais pessoas forem atingidas, melhor é para todos nós. Convido vocês a seguir-nos em nossas redes sociais, no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no Facebook e estamos aqui no YouTube. Me despeço de vocês, peço que se cuidem e que possam estar conosco no nosso próximo bate-papo. Até! Olá, até o like.